Agora é 2h47, falando ainda sobre viagens, a gente está já num período de férias para muita gente, né, Guarani? Que inveja. Férias escolares, tem pessoal que já está em férias coletivas, né? E é claro que as viagens crescem bastante nesse período, tanto as internacionais quanto nacionais também, para o litoral, né, Nordeste e outros destinos também nacionais. E aí, com essa questão climática também envolvendo cancelamento de voo, são muitos os imprevistos, né, que podem envolver uma viagem. E justamente nesse período, a procura por seguro viagem cresceu cerca de 20%. Isso de outubro até agora, são dados de uma pesquisa da Real Seguro Viagem, isso comparando nesse ano com o ano passado. Esse produto aí, né, que era visto antes como um extra, agora ganhou aí um status de indispensável, né? Para as viagens, né? A questão do seguro para garantir essa proteção contra imprevistos, né? Porque senão pode ter muita dor de cabeça aí pro viajante e pro consumidor. A gente conversa agora com o Bruno Giancoli, ele que é advogado especialista em direito do consumidor, para falar conosco sobre esse tema. Oi, doutor Bruno, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes aqui da Rádio CBN. Obrigado. Bom, doutor Bruno, o que explica, né, primeiro, esse aumento grande nessa procura por seguro viagem? Claro que tem a ver também com o período aí de férias, né, mas 20% é um crescimento expressivo, né, nesse ano. Quando nós estamos falando de seguro viagem, como vocês colocaram, no passado não tão remoto, era um adicional, muitas pessoas fugiam desse custo, dessa despesa, mas nós tivemos aí uma mudança significativa de alguns países que agora passaram a exigir o seguro viagem como requisito obrigatório para que você possa ingressar nesse país. Talvez o exemplo mais significativo de todos é a Argentina, que é um destino turístico muito comum para o brasileiro, que não exigia o seguro viagem e passou a exigir. E também os países europeus, que têm lá o chamado espaço Schengen, que eles exigem o seguro viagem, passaram a fiscalizar melhor os passageiros que ingressam nesses países europeus e, portanto, o seguro viagem passa a ser agora um requisito quase indispensável. E até mesmo para países, a exemplo dos Estados Unidos, que não exigem, mas têm custos elevadíssimos com saúde, com eventual problema hospitalar, então o seguro viagem passa a ser uma avaliação, né, uma análise muito mais recorrente para o viajante. É sobre isso que eu ia perguntar, doutor Bruno. Ele não é só, por exemplo, se perder um horário de passagem, né? Se cancelar um voo, como está acontecendo agora em Viracopos, esse seguro viagem, ele cobre diversos tipos de despesas aí que o turista pode ter durante esse período? Exatamente. Nós temos no seguro... O seguro viagem é uma coisa importante. O seguro viagem é, como o nome sugere, um seguro. Você está contratando uma modalidade securitária. Então ele tem coberturas obrigatórias e ele tem coberturas adicionais. A legislação que regula o seguro viagem é uma legislação específica da SUSEP, que é o órgão, né, que fiscaliza qualquer tipo de seguro. E nessa legislação, lá se determina que existem alguns itens obrigatórios, né? Existem 7 itens obrigatórios, mas a seguradora é obrigada a oferecer na pólice pelo menos um. Pode ter mais de um seguro obrigatório, mas pelo menos um deve ser ofertado. E desses 7 seguros obrigatórios, a maioria está relacionada com despesas médicas. Então, despesa hospitalar, despesa de funeral, remoção de corpo, traslado de corpo. E ao lado da cobertura básica, da cobertura obrigatória, nós temos ali as coberturas adicionais. Um exemplo que nós estamos vivendo aí esses dias é a cobertura para cancelamento de voo. A cobertura de cancelamento de voo, ela não é obrigatória, mas ela pode ser contratada. Então, os passageiros, por exemplo, que estão sofrendo aí com esse problema do vendaval, toda essa confusão nos aeroportos, se tivesse um seguro viagem, com essa cobertura específica, teriam lá uma indenização por parte da seguradora. E aí, claro que quanto mais itens, né, doutor, a gente vai acrescentando nesse seguro viagem, ele vai ficando mais caro também. O seguro mais caro, ele significa necessariamente uma melhor proteção ou nem sempre? Nem sempre. Acho que você tocou no ponto que é fundamental. O seguro melhor é o que tem mais cobertura. É lógico que existe uma proporção, né? Se eu tenho lá um seguro com uma maior cobertura,
eu, consequentemente, vou ter um pagamento, um valor de apólice, né, para a ocorrência de mais sinistros, portanto, a cobertura ela vai ser mais cara. Mas o que a gente percebe é o seguinte, o consumidor, muitas vezes, ele não tem muito uma percepção dessas diferenças. Na cabeça da maioria dos consumidores seguro viagem. O que está incluído? Na cabeça deles é extravio de bagagem, alguma coisa mais simplificada. Raros são os consumidores que vão olhar o seguro viagem e entender o que está sendo coberto ou não. Então, o ponto de atenção antes da contratação é justamente esse. Quando você receber uma oferta de um seguro viagem, seja de qual for, é entender, eu estou pagando X pelo quê? Quais são as coberturas, né? E se de fato não existem outras alternativas mais baratas. Existe uma livre concorrência, uma série de empresas oferecendo esse serviço, né, de seguro, então vale a pena, né, fazer aí uma cotação antes de fechar por impulso, muitas vezes na agência de viagem ou aquele seguro que é oferecido pelo cartão de crédito. Bom, e qual orientação, né, você passa para quem vai viajar nessas férias? Eu já emendo perguntando, doutor Bruno, para viagens nacionais e internacionais também. Muito bem. Para as viagens internacionais, acho que a primeira recomendação é, antes de viajar, verifique se o país que você vai viajar tem o seguro viagem como obrigatório. Acho que esse é um ponto super importante. Atualmente, são em torno de 32 países que exigem o seguro viagem como item obrigatório para você conseguir ingressar no país. Como eu havia dito, até mesmo a Argentina, que não exigia, passou a exigir. Então, tome esse cuidado para você não ser surpreendido no momento lá que você está ingressando no país, né, na fase de aduana do país, ter um problema e porque você não tem a contratação desse seguro. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Para os outros países, quando não é necessário, avaliar, né, qual é a cobertura mínima que você deveria ter para ter ali uma viagem tranquila. Por exemplo, a gente vive ali fenômenos, infelizmente, de muito cancelamento, muito atraso, extravio de bagagem. Então, se você vai fazer uma viagem mais longa, vai levar bagagem com itens mais caros, né? Então, vale a pena você avaliar ali essa contratação. E o mesmo vale para uma viagem no Brasil. Em que medida você, por exemplo, na hora de voltar não pode atrasar e você vai precisar de uma indenização, se isso não é relevante. Ao meu ver, até como advogado, é muito melhor que você consiga uma indenização por um atraso de voo da seguradora, porque é uma cobertura securitária, do que tenha que entrar com uma ação judicial, que vai demorar anos para conseguir algum tipo de resultado. Então, no frigir dos ovos, a minha orientação vale a pena, coloque esse item como um item de viagem. Eu acho que você não está gastando dinheiro nesse caso. Doutor, para a gente encerrar, uma dica importante para os nossos ouvintes, né? Quais são as coberturas básicas que o consumidor tem que exigir, ele tem que observar, né, na hora de contratar o seguro viagem? O que não pode faltar nesse seguro? Então, eu acho que o seguro viagem, primeiro é entender qual é o item obrigatório. Acho que o item obrigatório mais importante que deve ser comercializado é o das despesas médicas e das despesas hospitalares. Se você está viajando com uma pessoa de mais idade, tomar cuidado, né, com o fato da vida, que muitas vezes pode ter ali um comprometimento, alguma comorbidade, uma coisa um pouco mais séria. Vale a pena você pensar num segundo a cobertura, que é o traslado médico, que é uma coisa muito cara, especialmente para viagens internacionais. E aí, eu acho que como cobertura adicional, infelizmente é uma realidade no Brasil, o cancelamento de viagem. Cancelamento de viagem e extravio de bagagem, vale a pena todo mundo sempre avaliar essa cobertura antes de pôr o pé no avião. Insistindo nessa ideia, como advogado, a gente tem muitos clientes que querem entrar com uma ação justamente para pedir a indenização desses valores. E se submetem muitas vezes a uma ação tortuosa, longa, desgastante. Se tivessem ali a cobertura desse seguro viagem, teriam a vantagem de ter recebido esses valores sem muita dor de cabeça. Dá para evitar ou pelo menos amenizar, né, doutor, as dores de cabeça com o seguro. Já agradecendo aqui muito a sua participação com a gente, doutor Bruno Giancoli, que é advogado especialista em direito do consumidor. Muito obrigada, viu, doutor, pelas explicações. Ótima tarde para você. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.
Muito obrigado, doutor Bruno. Agora 2h57, hoje um pouquinho mais tarde que o horário habitual, mas está chegando o Minuto